entrando aqui. Então, é um conselho que eu tenho que, a minha vida tem que ser guiada nessa terra com o coração limpo, irmão. Se eu não tiver o coração limpo, a gente vai ver daqui a pouco, é como se fosse uma fonte. Nosso coração é uma fonte. Lembra do rio? Todo rio tem uma fonte. Se eu contaminar a fonte, o que vai acontecer? Todo o rio vai ser contaminado. Coração é isso, é a nossa fonte de vida. Se tirar um dedo, você fica com vida? Fica ou não fica? Vamos piorar, se tirar um braço, fica? Tirar uma perna, fica com vida? Fica. Se tirar as duas pernas, fica com vida. Se tirar o cérebro, fica com vida? Fica. Não vai pensar, mas tem vida. Morte cerebral. Aí fica ligado na máquina, não fica? E se tirar o coração? Aí, game over, acabou. É o único que gera vida. O cérebro dele debilita a gente. Você não vai conseguir ter movimento, né? Não tem o movimento motor seu. Você não fica, mas fica vivo. Vegetando, mas fica vivo. Agora, tirou o coração, igual o pessoal faz aí, né? Zé Fini. Pois muito bem. Se eu não cuidar, meu irmão, eu contamino toda a minha vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pastor, eu vou para o céu. Vai. Você vai ver Deus com os seus olhos, se você viver nessa terra com o coração limpo. Mas nessa terra também você vai ver Deus, se o seu coração estiver limpo. Não com os teus olhos, mas vai ver Ele agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua fonte de renda, na sua saúde. Você não vê o corpo, a fisionomia corpórea do Senhor, mas você vê Ele agindo. Nossa, como aconteceu isso? Deus. Eu não acredito em coincidência, não acredito em sorte. Eu acredito em Deus. A Bíblia nos leva a crer, não está escrito isso aqui não, mas nos leva a crer que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade do Senhor. Se não for da vontade dele, pode bater uma tempestade, uma ventania, a folhinha fica assim, mas não cai. Agora, se ele quiser, dá só uma piscadinha de olho assim, a folhinha, Isso a gente costuma citar, mas não está escrito. Você pode procurar que não está escrito isso. Mas é que os textos bíblicos nos levam a entendermos isso. Que Deus tem um domínio sobre tudo, inclusive sobre nós, se a gente quiser. Senão não. Vai, pastor, se eu não quiser, Deus não me domina. Não, Ele te respeita. Se você quiser xingar Ele, virar as costas para Ele, obviamente Ele não vai gostar, mas Ele respeita a sua decisão. O bom mesmo é você amar Ele, é cheirar Ele todo dia, sabe? Regar Ele com as suas lágrimas todo dia, seu coração. Isso é importantíssimo. É por isso que Ele pede, irmão, para a gente limpar o coração. Se a fonte está limpa, todo o rio vai estar limpo. Se quiser contaminar o rio do meio para baixo, não consegue, porque a água vai levar. Se quiser contaminar o final do rio, não vai conseguir, porque a água leva. Agora, se contaminar a fonte, aí todo o rio é contaminado. E nós estamos nessa receita da felicidade, da alegria. Então eu tenho que demonstrar ser uma pessoa de Deus, para poder fazer as coisas que são ligadas ao Senhor. Por isso que as quatro primeiras bem-aventuranças é o que eu tenho que ser. E da quarta até a oitava, eu tenho que fazer. Então, e você vai ver que assim, é uma decisão que eu tomo. Eu quero contaminar ou quero limpar meu coração? Você toma essa decisão. Eu tomo essa decisão. Quer ver um passo bastante importante? Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Assim que terminar a nossa reunião, eu vou
pedir para os irmãos trocarem de roupa, colocarem a bata. A gente vai meditar rapidinho num texto e eu faço o batismo, viu, filho? Se o seu coração estiver batendo forte quando eu falar assim, está errado. É emocionante, irmão. 26 de julho de 2009 foi o dia que eu me batizei. Segunda data, né, de nascimento. Achou aí? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem isso aqui, esquece, filho. Não tem jeito. Você quer começar a limpar seu coração? Eu quero, pastor. Está aí, ó. Conselho: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Lembra? Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão. Então, mas se não tiver santificação, não vê não. Não adianta estar com o coração limpo, mas não vive uma vida separada desse mundo. Estou com o coração limpo, só com o fulano. Quando eu vejo ele aí, não. Nem ele, nem ela. Você tem que estar bem com todos. Não, pastor, mas eu não concordo muito com a visão de vida, com a direção de vida, com as decisões que toma. Você não precisa conviver. Você precisa amar. Precisa gostar. Você precisa amar. Amar é diferente de gostar. Amar é diferente de conviver. Amar, você pode até não conviver e nem gostar do estilo de vida da pessoa, mas quando você ama, se ela precisar de você, pode contar comigo. Não vou ficar beijando nem lambendo, mas se precisar, estamos aqui. Consegue fazer isso, filho? Se você consegue, você está se santificando, você está se separando do resto do comportamento do povo do mundo. Porque o mundo prega para a gente que quando a gente não gosta, a gente desce a lenha. A gente inventa história. A gente briga. Xinga. Não foi isso que o mundo fez com Jesus Cristo? O mundo fez, as pessoas do mundo fizeram isso. Pois é, nós não podemos ter esse comportamento. Se fizeram isso com Jesus, façam quem? Com qualquer um, irmão. Qualquer um. Pastor Cláudio Duarte conta uma história que uma moça falou para ele: pastor, achei o homem da minha vida. Já viu a historinha? Nossa, é o cara, inteligente, bonito. Já está errado aí, inteligente, bonito junto. O homem geralmente não é assim, mas beleza. Nós só tem um defeito, bate na mãe. Oxi! Mas é o único defeito. É de Deus, pastor? O pastor falou: rapaz. Tem umas perguntas que os irmãos fazem que botam a gente numa saia justa, irmão. Tem que casar com ele, pastor? É de Deus? Aí casa, filha. Ah, então é de Deus. Se é de Deus, eu não sei, mas a mãe dele tem que parar de apanhar. Você acha que vai bater em mim? Se bate na mãe, vai bater em quem, filha? É a mesma coisa. Se fizeram com Cristo, faça com qualquer um, filho. E o ruim é que às vezes são aquelas pessoas que você ajudou. Ou você acha que no meio dessa multidão que condenou a Cristo, não tinha quem ele levantou da paralisia, não matou a fome, não deu visão, não deu audição, não falou levanta e anda. Estava todo mundo ali, filho. Se a gente não buscar ter um comportamento diferente do resto desse povo, a gente não vai ver Deus não, filho. Aí vai ficar só na saudade. Nós precisamos limpar o nosso coração, filho. É necessário limpar o coração. Quer ver? Jesus falando com os fariseus. Mateus 23. Abra aí, por favor. Mateus 23. Vamos lá? Jesus começa falando que
Os fariseus cuidavam de dar o dízimo e tal, fazer tudo isso, mas tinha outras coisas que eles tinham que fazer também, não era só dar o dízimo, não é só devolver a 10ª parte daquilo que eles conseguiam conquistar. Tinha outras coisas para eles fazerem também. Por exemplo, o comportamento deles. Vamos lá? 23, 23. 23, 23 de Mateus. Está escrito assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, que é dar o dízimo, e não omitir aquelas. Quer dizer, ele precisa ter esse comportamento que eu falei, e não deixar de fazer com que o dízimo chegue até a casa do Senhor. Vamos lá. Condutores de cegos, coais mosquito e engolis, camelo cobra as coisas dos outros, mas eles mesmos não fazem. Aí se preocupa com a roupa da irmã, com o perfume do irmão, mas ele mesmo está uma desgraça. Cobra o comportamento de A e B, mas o comportamento dele mesmo, no meu caso como pastor, é um adúltero. Exemplo, está amarrado, viu? Sou não, está amarrado, mas estou dando um exemplo aqui. Eu cobro que você não adultere o seu casamento, o seu cônjuge, mas eu tenho 3 mulheres aí lá fora. Aí fica bom para mim, né? Fica não, irmão, estou no inferno desse jeito. Me preocupa às vezes com coisas pequenas, mas coisas muito maiores. Deixa passar. Não pode. 25, ele fala de novo. Ai significa coitado, né? Quando você machuca, ai, mãe, ai. A mãe fala, tadinho. Coitado. 25 fala, ai de vós, coitados de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Misericórdia. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, não é o exterior que conta só. O exterior, irmão, é o que eu vejo você, é o que você me vê. Todo mundo cheiroso, bem cuidado aqui, louvado seja Deus. Alguns mais fortinhos que os outros, louvado seja Deus. Mas o que interessa para Deus não é o que eu vejo, é o que Ele vê. Samuel vai até a casa de Jessé e unge o próximo rei, que vai ser um dos filhos dele. Sim, senhor. Chegou Jessé, e aí Jessé, beleza? Beleza, estamos juntos. Ó, vim cumprir uma missão, cadê seus filhos? Está aí, espalhado pela terra. Então chama todo mundo que um deles vai ser rei, o novo rei de Israel. Chamou os filhos dele, Eliabe, bonito, forte, porte de rei. Samuel já ia sacando o chifre, né? O cântaro, com azeite. Deus falou, não, isso aí não. Aí ele olha o outro, Abinadab, mesma coisa. Outro, não, mas parrudo, bonito, forte. Você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Lembra? Aqui você está bonito, irmão, mas eu não conheço o seu coração. Por mais que a gente venha conversar, você não sabe o que está no meu coração. E eu não sei o que está no seu coração. Só que eu falei para você que o que gera vida para nós é coração. Isso aqui, daqui a 45 minutos, 1h30, já mudou. Vou estar em casa só de cirola. Eu e Dona Luísa. Mudou. Agora aqui não muda. Aqui não adianta. Eu posso até disfarçar para você
mas lá vem a essência. É por isso que eu tenho que cuidar disso. Eu não tenho que demonstrar ser um homem de Deus. Eu tenho que ser um homem de Deus. Porque aqui demonstrava serem pessoas de Deus. Eles sabiam muito bem da lei. Escribas, eles escreviam a lei, irmão. Os fariseus cobravam a lei. Mas cumprir que é bom, neca de pitibiriba, não cobra, não faz. Então por isso que Jesus chama ele de hipócrita, é um ator. É uma pessoa que ele cumpre um papel. Ele está enganando as pessoas. Isso cabe para nós hoje. Não é para mim só que sou pastor, não. Para nós que somos escolhidos para serem filhos de Deus. Fomos escolhidos para ser filhos de Deus, irmão. E a gente vai ficar brincando com essa coisa? Isso vai nos levar para longe do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos, contentes. Então, se eu quero ser feliz e contente, meu coração tem que estar limpo. Ah, pastor, mas hoje em dia é tão difícil. O povo hoje, então, é o que eu estou falando. Eu não tenho que me misturar com o povo. Eu já sei que eles são assim. Deus está me preparando para enfrentar eles assim. Então não tenho que me misturar com eles. Eu não tenho que ter o mesmo comportamento que eles. 27, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Meu Deus do céu, irmão. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos a quem? Aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Né? Será que a gente se enquadra nessa parada, irmão? Volto a falar. Eu não quero que você pareça ser, eu quero que você seja. Eu luto para ser de verdade reconhecido como homem que Deus escolheu nessa terra. Meu dia a dia eu fico pensando em Deus, meu irmão, 24 horas por dia. Principalmente quando se aproximam as tentações. Pastor, sou atentado? Você é tentado? Que diferença tem entre eu e você, filho? Talvez a barriga. Nem mais nada. Mesma coisa, na verdade, talvez eu seja mais do que você, porque Deus me colocou aqui para orientar você. E se eu sou um hipócrita desse, irmão, que estou aqui cuspindo santidade para você, mas dentro de mim é só iniquidade. Iniquidade é o pecado que eu pratico assim, normalmente. Estou nem aí, vamos praticar iniquidade. Eu sei que é errado, mas eu vou e faço. Deliberadamente eu peco. Iniquidade. Mentira é o principal exemplo que eu tenho para iniquidade. Hoje é normal, hoje em dia, contar mentira. Não é pecado, filho. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, estou lascado. Lascado você já está mentindo. Tem que mudar. Não seja um hipócrita, irmão. Seja você como você é aqui, como você é em casa, como você é no trabalho, na rua, conversando com quem você goste ou conversando com quem você não goste. Mas o amor tem que ser igual por todos. Você tem que comportar-se como um filho de Deus, uma filha de Deus, independente do local que você estiver. Até dormindo, irmão. Pastor, mas a gente se desconecta. Sim, mas antes de se desconectar, fala: Senhor, assuma aqui o meu sono, meu Pai. Não deixa a minha mente viajar na maionese, não. Me ajude a vencer as tentações, ainda que eu esteja dormindo. Salmo número 3, versículo 5, Davi fala para Deus: deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Eu falei na última sexta-feira, você não precisa de um tal do Rivotril para dormir. Você precisa de Deus no seu coração. Deus nos dá o sono reparador, filho. Às vezes você dorme 2, 3 horas da noite, mas acorda como se estivesse dormindo a noite toda.
Deus faz isso acontecer. Então, antes de dormir, fala: Senhor, eu coloco o meu sono na sua mão. Irmão, é batata, você vai dormir como nunca na sua vida. Não entra nessa de remédio para dormir, que lá na frente vai fazer mal para você. Uma das causas do mal de Alzheimer é Rivotril. A insistência em ingerir. Tem gente que está 15 anos, 20 anos tomando essa porcaria, daqui a pouco não sabe nem o nome. Porque o Rivotril desconecta o nosso cérebro. E Rivotril eu falo por causa do nome que é mais conhecido. Eu estou ao vivo aqui, estou fazendo propaganda dele mesmo. Mas remédio da mesma área é a mesma coisa. É como se desligasse o nosso cérebro. E não pode. Nosso cérebro não pode desligar. O seu corpo dorme, irmão. O seu cérebro ele relaxa. Só que ele nunca para, como o coração. Nunca para. O Rivotril, ó, às vezes tem gente que acorda com dor de cabeça. Por quê? Pegou no tranco. Aí o cérebro... É só você estudar um pouquinho. Sou médico? Não, estou só... A gente lê, tem que ler de tudo um pouco, irmão. E aí você vai vendo a ação dos remédios. A gente só pensa no benefício, mas esquece do malefício. Não tem a bula? A bula fala a indicação e a contra. Então lê tudo, filho. Lê tudo. Inclusive deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Leia a bula de qualquer remédio que você vai tomar, ingerir. Leia a bula. Tá bom? Não vou falar, senão vão me derrubar de novo aqui. 28. Assim vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Tem um texto aqui em Provérbios, que era um cara muito bruto. O cara era bruto de pai, mãe e parteira. Mas preste atenção no que ele falou. É Provérbios, capítulo 30. O nome desse cara era Agur. E ele dá uma lição no que ele pede a Deus, irmão. Depois você lê o capítulo 30 todo, do livro dos Provérbios, que é um pedido que esse homem chamado Agur, ele faz a Deus. Eu não vou ler todo que não dá tempo. Ó, o versículo 1 para você ver, só para você ver o currículo dele, ó. Palavras de Agur, filho de Jaque, oráculo. Disse esse varão a Itiel e a Ucal. Olha o que ele falou. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem e nem aprendi a sabedoria. Nem tenho conhecimento, ou seja, eu sou completamente bruto. Não é chucro, é bruto. Um homem que não tem conhecimento. Eu não tenho tempo para ler tudo. Eu só vou ler o que eu separei para o que faz parte aqui para a nossa mensagem. Lê comigo, versículo 10. Ó, versículo 10. Não caluniem o servo diante do seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. 11. Olha isso aqui, irmão. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz misericórdia. Você conhece alguma geração assim? Misericórdia vem no meu coração, mas é tão real isso aqui, irmão. Isso aqui está escrito há mais de 1000 anos atrás. Sei lá, 1300, 1400 anos atrás. Parece que está falando de hoje, irmão. Parece não, está falando de hoje. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Preste atenção aqui, ó. Há uma geração que é o quê? Pura. Aí, pastor, então está salvo. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua. Tem gente que acha que é a mais certa da face da terra, mas é a mais imunda, irmão. Acha que já está nos braços do Senhor. Cuidado para não estar no braço do capeta, irmão.
Para ela é santa, mas para Deus não tem nada de santo. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Cuidado, filho. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Dente de espada é a boca que manipula as palavras, sabe? Tem pessoa que vem conversar com você. Ainda ontem estava conversando entre os pastores, as pessoas que às vezes entram na igreja pedindo ajuda, porque o meu filho está doente, minha esposa está no hospital, e tudo não sei o que, e chora. Aí tu vai, ajuda a pessoa, ele vai para a boca de fumo. É assim. E esse tipo de pessoa acha que está fazendo o que é correto. Depois sai e fala, enganei o pastor lá, ele não tem nada de Deus. Não, tem de Deus. Eu quero saber, eu quero que ele entenda que quem está com falta de Deus no coração é ele. Mas a pessoa entende tudo errado. Então, isso estou dando exemplo de pessoas de rua, mas tem pessoas dentro de casa, filho. Tem pessoa que na nossa família come na mesa com a gente, irmão. Está comendo a sua comida, mastigando e falando, rapaz, que comida ruim da peste. Essa mulher sabe cozinhar não, essa praga. Está falando consigo mesmo. E acho que ninguém está ouvindo. Aos nossos olhos, é santo, mas nunca se lavou da sua imundícia. Deus está vendo. Está lançando tudo no livro. E quando um dia ele voltar, vão ser abertos os livros da vida e os outros livros. E aí vão ver se bateu um livro da vida de um com os livros que ele deveria seguir. Pensa, filho. Pensa. 4:23, Provérbios 4:23. Lembra que eu falei da fonte? É aqui. Quem lê a Bíblia já sabe o que eu vou ler. Achou aí? Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. É o que eu falei, imagina um coração contaminado. As saídas para a vida vão ser todas contaminadas. Se eu não cuido de limpar o meu coração, todas as ideias que eu tiver para enfrentar algum problema serão ideias contaminadas. Poderão até me livrar de um problema, de um determinado problema, mas vai me levar para outro. Não, os problemas surgem na nossa vida, não é para a gente correr, não é para a gente desviar, é para a gente solucionar. Só tem um jeito de você ter paz, é quando você soluciona um problema. Se você passa por cima dele, pode até enganá-lo, mas ele vai dar uma volta, às vezes leva anos essa volta, décadas. Só que quando ele se apresenta de novo, já não é mais um probleminha, é um problemaço. E aí vem com vexame, vem com vergonha, porque deveria ter resolvido lá atrás, não resolveu. Quer ver quem joga muito com esse jogo? O adúltero, a adúltera. Não é nem para ter recebido essa qualidade de adúltero, mas ele vai deixando, ela vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, às vezes anos, décadas, forma duas famílias, só uma sabe. Para a mulher é um santo homem de Deus, para o macho é uma santa mulher dona de casa, mas para Deus sabe tudo que está acontecendo. Um dia vem tudo à tona, uma vergonha, irmão, um vexame, sem falar nas consequências que vem depois disso. E muitos não se arrependem. Coração contaminado. Não estou falando de você, eu estou falando para você. Entenda. Deixa Deus guiar a sua vida, filho. Como é que eu faço para Deus guiar a minha vida, pastor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e tudo mais Ele fará. Os irmãos estão entregando a vida para Cristo hoje. Vocês vão ver. Deus vai direcionar a vida de vocês. Pode até ser um caminho árduo, mas é muito proveitoso. Árduo por quê? Porque você vai ter que lutar contra você mesmo. Na verdade você já vem lutando, mas agora com mais robustez. É como se passasse de fase. Igual no videogame, vai vencendo uma fase, outra, mas cada fase que vem é mais difícil. Mas somos mais do que vencedores sobre todas estas coisas. Deus já nos fez assim. E assim vai ser com vocês. Vocês entenderam então que se eu não guardar o meu coração, o que é guardar? É evitar de entregar o meu coração para sentimentos, meu irmão, que vão denigrir a imagem do ser humano. Não só a minha, mas a de pessoas que às vezes são enganadas por mim. Pessoas que recebem de mim mentira. Poxa, talvez a pessoa passe aqui, e vê a gente saindo da igreja. 1, 2, 3, talvez passe o ano todo. Aí você está saindo aqui da igreja, vê você entrando, às vezes vê você varrendo, fazendo alguma coisa, fala, poxa, essa mulher é santa, rapaz, cuida da obra, está sempre na igreja. E de repente por aí acontece alguma coisa, ela passa e você está sem paciência, brigando, xingando. Filho da Xuxa, vá para a ponte que caiu, seu praga. Falei, mas não é irmã da igreja? Se ir para a igreja a gente aprende a ser assim, não quer ir para lá não. É esse testemunho que dá, filho. Falei para vocês esses tempos atrás, fui levar, lá estava em Maceió, fui levar minha televisão para arrumar, tinha queimado, estou lá fazendo cadastro lá, não sei o quê. Daqui a pouco, meu irmão, uma gritaria na rua e não sei o quê, uma voz muito estridente de uma mulher, muito brava. Meu irmão, eu nunca vi tanto palavrão por segundo igual vi na boca daquela mulher. O ônibus parou, parece que ela queria subir ou descer pela porta errada, uma coisa assim. E ela brigando com o motorista de ônibus, mas xingando com força, irmão. Pensa em xingar com força, muito mais. O motorista só desce daqui, vai-te embora, não sei o quê, e tal. Aí ela desce com a Bíblia debaixo do braço. Aí o motorista vai, ela desce, o motorista arranca e sai falando. Aí diz que é crente, uma praga dessa. Não vou falar o que o motorista falou, mas olha aí, irmão, que exemplo é esse? É gente que tem um coração contaminado, filho. Eu nunca vi Jesus brigar com ninguém, xingar ninguém, bater em ninguém. Eu nunca vi. Se o nosso objetivo é ser cristão, parecido com Cristo, nós temos que ter o mesmo comportamento que ele, gente. O Senhor, ele eliminava a palavra. Aliás, ele é a palavra, né? Mas ele tentou retratar para a gente tudo aquilo que ele é. Por isso que Cristo para nós está aqui hoje, é a palavra. Se você dominar a palavra, você consegue ter o mesmo comportamento que Cristo tinha. Se você consegue entender o que a palavra te ensina, você vai ser, meu irmão, parecido com Cristo. Você vai saber se comportar numa situação de estresse, numa situação de medo, numa situação de angústia, de agonia, de discussão, de contenda. Você vai saber se comportar numa situação de possessão. Uma pessoa está possessa, você sabe o que fazer. Por isso que é bom meditar, estudar a palavra de Deus. É isso que vai fazer a gente ser mais parecido com o Senhor. O Agur, nós acabamos de ver, é um cara bruto. Mas olha o que ele falou, irmão. Não seja como esse povo, não. O povo acha que está por cima da carne seca, mas é só imundícia. Nunca se lavaram da sua imundícia. Irmão, Deus pode usar quem Ele quiser, mas se a gente se preparar, Ele usa muito mais, senhor. Usa muito mais. O que adianta eu querer ser usado por Deus, mas meu coração está contaminado? Quer dizer que eu vou ajudar só quem eu quero? Não, Deus ajuda quem aceita Ele. Ele não faz acepção de pessoa, Ele não separa a pessoa. Eu vou ajudar só o neguinho, vou ajudar só o branquinho. Não, Ele ajuda quem fala, eu aceito o Senhor no meu coração. Aí Ele está pronto para agir.
Só que aí ele vai começar a mexer, vai começar a limpar o coração, porque ele quer ver você feliz, ele quer ver você contente, ele quer ver você bem-aventurado, ele quer ver você bem-sucedido. Foi para isso que nós viemos para essa terra, para vivermos bem nessa terra, dando bom testemunho de Deus. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Então, guarda essa. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas. História que você está careca de saber, mas vai saber mais um pedacinho. Jó, capítulo 1. Já entrando na reta final já. Antes dos provérbios que nós estávamos, vem os salmos. Antes dos salmos vem Jó, capítulo 1. O escritor de Jó, ele escreve o seguinte aqui, ó, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se. Isso é o testemunho que o escritor tinha de Jó, uma pessoa. Concorda comigo? Quem escreveu esse texto era um homem que tinha esse testemunho de Jó. Qual o testemunho que os homens têm de você, filho? Os homens lá de fora, olhando para você, vê você como uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que desvia-se do mal. Lembra a sunamita quando olhava para Eliseu? Veja que aí vai um santo homem. É o testemunho que o Eliseu passava. Então, esse aqui é uma pessoa falando de Jó. E Deus, qual o testemunho que Deus tinha de Jó? Veja o versículo 8 aí. Versículo 8. E disse quem? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se. Agora um testemunho de quem? Testemunho de Deus, irmão. Lembra, o homem vê por fora, Deus vê. O que Deus via por dentro, ele era por fora. Um cara reto, íntegro, reto, respeitando a Deus, temente a Deus, e desviava-se do mal. O que ele era por dentro, ele era, não à toa, ele era o cara mais rico do Oriente. Uma pessoa muito bem aventurada, muito bem sucedida. Mas você sabe o que aconteceu com ele, não sabe? Aí a gente pergunta, como que pode? Uma pessoa que era íntegra por fora, íntegra por dentro, temente a Deus por dentro, temente a Deus por fora, e o inimigo tomou tudo dele, com autorização de Deus. É o que eu falo, irmão. Com Deus não existe 99,9%. Ou nós estamos 100% com Deus, ou 0,01 é a brecha que o inimigo usa para acabar com tudo que a gente constrói. Pois esse homem, que era um exemplo de homem, estava lá no seu dia, talvez acordou num dia ensolarado, bonito, deserto, mas como o cara tinha a sua condição financeira bem, não lhe faltava o café da manhã, o almoço, a janta, tinha tudo. Então acordou-se para mais um dia, e lá estava ele. De repente alguém falou, ó, roubaram tudo, mano. Os camelos não tem mais não. Esse está falando, chega e fala, ó, também não tem mais nenhum cabrito não, nenhum cordeiro, nenhum carneiro, foi tudo embora. Esse falando, chegou agora, o que foi agora foi o boi. Acabou o boi tudo. E veio uma saraiva de fogo, queimou tudo o pasto. Estava esse aí falando, chegou e falou, ó, seus 10 filhos morreu. Bateu
Tem um vento lá, caiu, buf, caiu, morreu tudo. Está tudo debaixo. Eles estavam na casa, tomando um negocinho lá, morreu. Assim, nada. Como é que, pô, isso quebrei a cabeça por muito tempo. Eu já sabia essa história por alto, obviamente, quando eu não estava na igreja. E quando eu vim para a igreja, eu esqueço de estar aqui falando, desculpa aí, irmão, estou aqui, pronto. Aí quando eu vim para a igreja, eu continuava com dúvida, que você vai... Pô, eu tinha essa visão, o cara era para Deus e para o homem, para Deus e para os homens, um exemplo de pessoa. Pô, e o Satanás vai lá, meu irmão, fala com Deus, e Deus fala, vai lá então, toca nele, bora ver. Mas caramba, ele não era exatamente como Deus pediu? Então ele era quase exatamente como Deus pedia. Aí a gente vai para o versículo 3. Foi quando eu vi um dia um missionário, o pastor Jaime, ministrando, depois de 2 anos que eu estava na igreja. Mais ou menos isso, não me recordo bem a data. E aí que eu comecei a entender as coisas. O que havia acontecido com o Jó. Bem-aventurados os limpos de coração. O que é limpo, irmão? Limpo é limpo. Vamos usar uma roupa. Se a roupa estiver suja, você veste? Só se for obrigado, né? Então, você prefere uma roupa? Vamos comer uma comida. Se você ver lá, tem um tufo de cabelo na comida. Pastor, então. Prefiro não. Porque eu quero uma comida limpa. Um coração para Deus tem que estar limpo. Que se estiver sujo, não serve. Se estiver quase limpo, não serve, irmão. Vai ser meia boca. Capítulo 3, versículo 23, para adiantar, vai lá. 24, vamos lá, fica mais interessante o entendimento. Jó 3, 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam, como Jó falando. 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. 26. Nunca, olha a palavra, irmão, nunca estive tranquilo, descansado, nunca, nem sosseguei e nem repousei, mas veio sobre mim Quer que eu traduza, filho? O cara sentava para comer, mas antes de comer ele suspirava. Como assim, pastor? É como se ele fosse assim, ó. Mesa farta, ele olhava para aquela mesa farta e fazia: ai meu Deus, até quando vai ser assim? Eu não posso perder isso. Essa fartura não pode acabar. Ele não tinha sossego com a riqueza que ele tinha. Ele se perturbava com a vida boa que ele tinha, com medo de o que eu temia me aconteceu. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Deus não nos deu espírito de medo, de temor. Esse espírito é maligno. Entenda o que eu vou falar. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Só que esse medo não pode dominar a sua vida. Você que tem que dominar o medo. Tem gente que tem medo de barata, não tem? Então prefere não enfrentar a barata. Não. Você vai vencer a barata se você enfrentar ela. Mas pastor, é nojento, é. Quantos quilos você pesa? Irmão, se você soprar a barata, ela sai voando. Sai voando para mim, pastor. O medo faz a gente atrair as coisas, irmão.
O cara não tinha, era o cara mais rico do Oriente e não dormia sossegado por causa disso, não. Filho, se Deus te deu, esquece, irmão. Só você abre mão do que Deus te deu, ninguém toma, não. Ele mesmo fala, nós vamos receber o bem de Deus e não vamos receber o mal? Porque o cara perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu a saúde, o cara se coçava com um caco de telha, meu irmão. Imagina aquela água escorrendo, minando o corpo dele podre. Ele foi isolado, meu irmão, perdeu tudo. Porque exatamente tinha medo de perder tudo. Irmão, domine esse sentimento. Não tenha medo. Deus é conosco, Ele já falou várias vezes isso. Irmão, não tenha medo, seja uma pessoa valente na batalha. Imagina se Davi tivesse medo. Poderia até ter entrado para a história, mas não como alguém que derrubou um gigante. Lembra, nós não temos que ter o mesmo comportamento do resto. O resto do exército estava paralisado. 40 dias sendo humilhado de manhã e de tarde. Não tem homem nesse exército, não, bando de marica. Manda as mulheres para cá, fica em casa lavando louça. Vem me enfrentar aqui, não vem não. Isso é que eu posso falar, né? 40 dias ouvindo isso, irmão. E ninguém dava um passo. Ah, pastor, mas era um gigante. Então, a mensagem que está no meu coração, não posso adiantar para vocês. Mas não olha, meu irmão, o tamanho do problema não. Olha o que está proposto na vitória. É que quando a gente olha para o problema, a gente esquece da recompensa. Presta atenção na recompensa, filho. Eu já falei isso para você. Jesus desprezou a afronta, porque ele estava de olho na alegria que estava proposto para ele, depois disso tudo. A proposta que ele tinha era muito boa, mas ele tinha que passar. Por isso aqui, ele suportou a cruz e desprezou a afronta, e foi muito bem recompensado. Mesma coisa na nossa vida, obedeça a palavra de Deus, porque Deus tem recompensas muito grandes para nós. Mas é que a gente se enrosca no meio do problema, do caminho. Não, filho, medite na palavra de Deus, estude. O Jó foi enviado 1, foi enviado 2, foi enviado 3 pessoas que começaram a falar com ele, mas Jó era uma pessoa entendida. E eles tentavam falar para Jó da vida dele, e Jó, como era entendido, eles começaram a falar coisas que não deveriam falar. Até ofenderam Jó. Quer dizer, Jó precisava de ajuda. Aí vem alguém e pisa a mão um pouco. Fez mal para Jó, fez mais mal ainda. A gente fala, né, quando a coisa está ruim, nunca digo que não pode piorar. Pode piorar sim, mas também pode melhorar muito, dependendo da nossa atitude. Irmão, preste atenção no capítulo 42, vamos lá. Vamos encerrar para a gente fazer a nossa oração. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você, filho? Começa comigo o capítulo 42. Aí depois de passar por tudo, é uma história muito longa, ele chega a pedir para Deus o seguinte: Deus, depois que eu aceitei o Senhor, o negócio pegou para o meu lado, então se afaste de mim um pouco. O Jó falou para Deus, lê aí depois, você vai ver. Depois que eu fiquei colado com o Senhor, o bicho pegou. Dá um tempo de mim. Desespero, irmão. Não deixe o desespero tomar conta. Veja, começou com medo, foi por desespero. Não deixe o medo dominar. Você consegue vencer, seja o que for da sua vida. Tu veio para dominar e não para ser dominado. Foi para isso que Deus criou você. Leia o que ele falou para Adão: a dominar sobre todas as coisas, Adão. E o que você não puder, deixa que o Pai resolve. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Versículo 1 do capítulo 42 fala o seguinte: Deus troca uma ideia com Jó. Aí Jó fala o seguinte, Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Jó falando com Deus: bem sei eu que tudo podes,
E nenhum dos teus pensamentos pode ser, vamos traduzir, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sei. Agora eu sei que o Senhor é Todo-Poderoso. Versículo 3. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Vai mais. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina. É isso que nós temos que aprender, irmão. Nós temos que entender que ninguém pode nos ensinar o que é correto na nossa vida além de Deus. Às vezes o que eu acho que é o correto é o que está me levando para a bagunça. Ele achava que a vida dele era íntegra, reta, uma vida certinha. Mas é exatamente essa vida que levou ele a perder tudo que ele tinha. Só que agora ele fala, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E o cabeção aqui falava de coisas que não sabia. Andava diante do Senhor achando que estava abafando, mas nunca foi lavada a minha imundícia, porque sempre me acompanhou. Escuta-me, ou seja, eu vou falar com o Senhor. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. É o que eu preciso, que o Senhor me ensine. Agora eu entendo que é do Senhor que vem a direção certa para a minha vida. Que o Senhor direcionar os meus passos, eu vou longe. Aí, eu sei que o teu agir para mim é um agir de atitudes boas. O Senhor é benigno, o Senhor pratica benignidade, o Senhor tem a arte de fazer o bem, o Senhor não é mau. Então tudo que o Senhor quer para mim é bem, é para o meu bem. O apóstolo Paulo entendeu isso e falou mais claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam, até o lado ruim. Se você ama a Deus, acontece alguma coisa ruim para você, para melhorar você. Aqui aconteceu coisa ruim com ele, mas foi para melhorar o entendimento dele, porque ele não entendia plenamente o que significava Deus. Agora ele começa a entender. Opa, agora eu entendo. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Me ensina-me. Versículo 5, olha lá. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus. Me faz entender, vamos lá. É assim, ó, antes eu ouvia falar do Senhor, então eu me guiava pelo que eu ouvia. É quando as pessoas chegam na igreja, irmão, e começam a ouvir de Deus, irmão, dá uma alegria no coração. Você começa a entender. Mas se a fé não aflorar, vai ser só momento de prazer ouvir Deus falar. É gostoso, me traz uma paz. Mas se a fé não for exercitada, você não vai conhecer o que é ter comunhão com Deus, convivência com o Senhor, abrir o seu coração para Ele agir. Então você ouve, se sente bem, mas sai daqui, o mundo desaba de novo. Mas quando você passa a aprender e a entender as coisas que Deus está te ensinando, é como Ele falou, agora eu tenho certeza. Eu ouvia com os meus ouvidos falar, mas hoje não preciso de ninguém falar, meus olhos te veem. Bem-aventurados os limpos, por quê? Porque verão, hoje os meus olhos te veem. Não que ele via Deus,
Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Agora ele tinha certeza. Ninguém tirava isso dele. Nem a lepra, nem a mulher que falou como a doida, nem os 3 amigos que pisaram mais nele, nem a perda dos bois, dos camelos, dos jumentos, dos cabritos, dos pastos, dos filhos. Nem tudo isso tirava a visão que ele tinha de Deus agora. Agora ele conseguiu dominar a vida dele. Ele conseguiu dominar os seus temores. Tinha medo de perder o filho. Aconteceu o quê? Perdeu. Tinha medo de perder os bois. Fez o quê? Perdeu. Tinha medo de perder a riqueza. Fez o quê? Tinha medo de perder a saúde. Você entendeu, meu filho? Você não tem que ser dominado pelo medo. Todo mundo tem, falo isso. Mas você tem que dominar. Tem que dominar. Irmão, quando eu entrei no exército, eu tinha medo de tudo um pouco. Pensa num bicho medroso. É o seu pastor? Com 18 anos de idade. Só não tinha medo das fardas, cachaça. Mas do escuro, dos bichos da noite. Até um dia que o comandante falou, vai. Era 3 da manhã. Você vai atravessar a floresta. E 5 da manhã, o coronel tem que receber essa mensagem. Vai, negão. 2 horas da manhã no meio da selva, filho. Só eu e minha sombra. Mas enfrentei os meus medos. E aí eu vi que dá para vencer, mano. Por quê? Porque eu cheguei lá, era 4 da manhã, com 1 hora de antecedência. Dei o recado e a gente venceu a batalha. Então, o medo é uma barreira que a gente cria para nós. Por exemplo, eu falei da barata. Tem medo da barata, irmão? Faz assim, ó. Acabou. Ai, pastor. É isso que impede, às vezes, você de chegar onde você tem que chegar. É isso que faz você trilhar um caminho que não é para você trilhar. Isso não pode acontecer. O medo tira a certeza do seu coração. E o que é certeza? Fé é a certeza das coisas que se não vêm. Se você tem medo, tem dúvida, você não tem certeza, você não tem fé. O medo dominou a fé. Lembra do piloto de avião? Lembra? Converteu-se, foi para a guerra, derrubaram o avião, se enroscou nas árvores. De noite, um frio de pinguim pedir casaco. E ele pendurado pelo paraquedas nas árvores da floresta. Uma neblina muito densa. Ele tinha acabado de se converter. E ele fala, Senhor, eu te aceitei. Já me batizei. E agora estou aqui no meio dessa floresta, pendurado aqui no alto dessa árvore. Eu vou morrer de frio. Me ajude. Aí lá dos céus vem a voz e fala, corte a corda. Quê? Tá doido? Corto nada, eu vou segurar. 1 hora depois, mesma oração, o que eu faço? O senhor não é injusto, o senhor é justo. Me ajude, o que eu faço? Corte a corda. Não, eu vou cair. O medo não deixa você exercer a fé. Impede você de ouvir a voz do Senhor. Resumindo a história, 2 dias depois, o pelotão de resgate vem e encontra lá o capitão pendurado, morto e congelado a 1 metro do chão. Corta a corda, irmão. 1 metro do chão, 1 metro. É cortar e cair. Mas porque a neblina não deixava ele ver. Isso que é ruim, quando a gente seguir pelo que a gente vê. A fé, o justo viverá da fé e não por vista. Você tem que ouvir Deus falando com você. Obedecer Deus falando com você. Por isso tem que ter comunhão com Deus constantemente, diária. Oração, meditação na palavra. Ouvir pregação, louvor. Tem que se aproximar de Deus, irmão. E deixar Ele trabalhar. Sexta-feira mesmo a gente ouviu bonito. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deixa Ele trabalhar, irmão. Só confia.
e vai para frente. O Jó falou: eu ouvia falar do Senhor com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho certeza que é real a tua existência. Nada vai tirar o Senhor do meu coração. Deus falou: aí que eu queria. Agora nós chegamos onde eu queria. Então vamos lá, continuar a leitura. Versículo número 6. Vou ler o 5 de novo. Ó. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus. Depois que você consegue confiar em Deus, é que aparece a sua verdade. Aí a decisão é essa aqui, ó. Por isso me abomino e me arrependo na cinza, no pó e na cinza. Irmão, quando você tem esse contato com o Senhor, que Ele te mostra quem você é de verdade, aí você vê: sou eu que sou esse, todo, perdoa do que eu vou falar, cheio de imundícia, sepulcro caiado, bonito por fora, mas dentro cheio de medo. Era eu, ele fala. Me perdoe, eu me arrependo de ter agido assim. Versículo 7, vamos lá. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha, ele nunca pecou contra Deus, irmão. Se irritou, se chateou, mas nunca pecou. Segue. Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e fizeram com o Senhor, como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou o quê? É assim, é como se Deus falasse: vocês não falaram de mim o que eu pedi para falar, vocês machucaram o meu servo, agora vocês têm que pegar e levar até ele animais para que ele faça sacrifício a mim por vocês. Lembra como é que era antes? Levava um animal, um cordeirinho de 1 ano, bonitinho, até o sacerdote, para que o sacerdote pedisse perdão pelo pecado. Então Deus falou: não vou ouvir vocês não, vocês eu não ouço não, mas meu servo Jó eu ouço. Por quê? Porque o coração dele está o quê? Limpo. Tanto que eles foram falar: Jó, você perdoa a gente? Perdoar de quê, irmão? Oferece holocausto por nós. Ele fez, ele orou pelos seus amigos, mesmo que os amigos fizerem ele sofrer, chorar, talvez lágrimas de sangue. Eu estou falando do meu jeito, mas ele orou pelas pessoas, pelos 3. Senhor, abençoa a vida dos 3, são os meus amigos. Abre a visão deles como o Senhor abriu a minha. Não abre só o ouvido, não, abre os olhos. O Senhor abriu os meus olhos. Aí fez toda a diferença, filho. A última prova de Deus era essa: se o coração de Jó estava limpo mesmo. Porque geralmente a gente não costuma orar por quem faz a gente sofrer, e está errado. Eu falei que nós temos que amar a Deus, lembra? Sobre todas as coisas. Mas Ele fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Ao próximo. Não é o próximo que eu gosto. Eu tenho que amar o próximo, seja quem for o próximo. Versículo 10. A gente termina. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó possuía antes. Ponto para nós, chega, não precisa mais. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão
Você acha que Jó era rico? Lá atrás? Era o mais rico do Oriente. Então, agora ele é mais rico em dobro o do Oriente. Ninguém é mais rico do que Jó. Se alguém dobrar a sua riqueza, não chega perto da riqueza de Jó. Por quê? Porque agora ele tratou a riqueza dele com Deus. E quando a gente entende isso, Deus potencializa a nossa riqueza, inclusive material. Estou falando do coração dele, mas só o coração de Jó, com tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro, em nome de Jesus. Pastor, você está falando que Deus vai me dar em dobro tudo que eu perdi? Depende do seu coração. Eu quero falar isso, mas depende do seu coração. Deus viu que o coração de Jó estava limpo. Jó, você perdeu o quê? Tudo isso aqui, então toma. É seu. Obrigado, Jesus. Deus, obrigado, meu Deus. Olha de lado aí. Outro tanto também é seu. Tudo em dobro. Amém, irmão? Vá correndo para casa e peça perdão. É melhor. Pastor, mas o que fiz para mim foi muito grave. Grave é você viver do jeito que você está vivendo. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Talvez Ele pode dobrar a limpeza, a pureza do seu coração. E tudo que você quiser, Ele pode dar em dobro. Em nome. Fecha a tua Bíblia, vamos orar. Você já ouviu tudo que tinha que ouvir, agora é praticar. Bem-aventurados os limpos de coração, pois estes verão a Deus. Fala com Ele agora. Eu costumo, na primeira parte dessa oração, agradecer a Deus, porque foi o que Ele fez comigo e o que Ele fez contigo, que vai nos dar condições de sair daqui hoje de cabeça erguida. Fecha os olhos. Meu Pai, o que o Senhor colocou no meu coração está no coração do meu irmão agora, Pai. Eu peço perdão ao Senhor pela minha limitação, mas o que eu podia fazer, eu fiz. Se falhei alguma coisa, me perdoe. Mas os meus irmãos saem daqui hoje buscando a limpeza do seu coração, buscando a condição, meu Pai amado, de olhar para as pessoas que eles convivem de maneira mais amorosa, mais carinhosa, por mais que a pessoa tenha feito algo contra ele. De maneira, meu Deus querido, que quando damos ouvidos à Tua palavra, algo acontece dentro de nós. É gostoso ouvir o Senhor falar, mas se ficarmos só no falar, o que é gostoso acaba rápido, porque não passa de experiência superficial. O bom mesmo é que a gente consiga enxergar o Senhor. O bom mesmo é que a gente consiga ver o Senhor, não com os nossos olhos, mas com a pureza do nosso coração. Só não consegue alcançar, meu Deus querido, o Senhor, quem não tem uma pureza de coração. Aí fica um negócio obscuro, um negócio inquieto, ansioso, angustiante. Às vezes vir para a tua casa é algo pesado, é algo que não tem, meu Deus querido, dentro de nós, parece que não tem uma recompensa. É exatamente assim que o inimigo quer que a gente sinta, Deus. Porque não tem nada mais valioso do que a Tua presença em nossa vida. Não tem algo mais maravilhoso do que fechar os nossos olhos e enxergar o Senhor. Fechar os nossos olhos e enxergar o Senhor dentro de nós. A gente consegue entender o apóstolo, o profeta João Batista dizendo: convém que eu diminua e que ele cresça.
Convém que as minhas vontades sejam sufocadas e as vontades dele cresçam dentro de mim. Convém que eu diminua, mas que ele cada dia mais cresça dentro de mim. Mais e mais. Mesmo que os meus olhos não o vejam, mas a minha fé crê. É uma fé genuína, pura, verdadeira. Eu quero que essa fé a cada dia ela se desenvolva, ela desabroche, ela gere frutos, não para mim, mas para ti, Senhor. Como gerou no coração de Jó. Ele disse: com os meus ouvidos eu ouvi falar do Senhor. Mas agora que eu passei por tudo que eu passei, que eu enfrentei tudo que eu enfrentei, agora os meus olhos te veem. Ninguém precisa falar para mim. Agora eu sei que o Senhor existe de verdade, que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, é um Deus que pode todas as coisas. Eu sei do teu poder. Não é porque me falaram, é porque os meus olhos viram. Bem sei eu que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos, meu Deus, pode ser impedido. Tu pode fazer tudo, Senhor. Me ajude a crer desse jeito, meu Deus. Me ajude a tirar de dentro de mim os medos que me atrapalham a prosperar, a crescer, meu Deus. Talvez a vida já está boa, mas se tirar o medo fica muito melhor. A vida era boa para Jó, até que perdeu tudo por medo de perder. Não deixe o medo dominar o seu coração. Deixe ele gritar, irmão. Deixa ele fervilhar dentro de você. E quando ele quiser dar a ordem, você fala: ó, pode parar. Aqui não. Aqui não. Chega. Eu não nasci para ser dominado, mas nasci para dominar todas as coisas, inclusive você. Medo do inferno, desapareça da minha vida. Meu irmão, você pode. Você pode. O que não pode é você andar sem a presença do teu Deus. O que não pode é você enfrentar as suas lutas, as suas batalhas, sem a presença do seu Criador. Isso é que não pode. Não deixe isso acontecer. Não permita que isso aconteça. O prejuízo pode ser todo seu. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, meu Deus, e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim, meu Deus, a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, meu Senhor. Não me deixes e nem me desampare, ó Deus, pois tu é o Deus da minha salvação, da minha habitação. Em ti, ó Deus querido, é o meu habitar. Em ti é o meu habitar. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu possa cada dia habitar em ti, no teu esconderijo, Senhor, debaixo das suas asas, meu Deus querido, seja o meu habitar. Se você pode, louve, mas louve com o teu coração. Onde eu posso ir? Aonde? Se eu não estiver em tua presença. É só na tua presença, Senhor.
Eu já posso ouvir os teus passos me acompanhar. Eu já posso sentir teu olhar, teu espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo sonhos não podem ser abortados. Senhor, na fenda da rocha, pois fui a tempestade, seguro estarei. Não tenha medo, filho. Não tenha medo de caminhar ao lado do seu Senhor. Não tenha medo de fechar os seus braços em volta do corpo do seu Senhor. Não tenha medo, meu irmão, de esticar os pés, de esticar as mãos, pois Ele vai me tocar. Que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo sonhos não podem ser abortados. Oh não, Senhor, eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha, pois se a tempestade vir, seguro estarei. Conduza-nos, ó Deus querido. Conduza-nos até a tua habitação, Pai. Até onde nós podemos encontrar o Senhor com facilidade, na nossa comunhão, na nossa oração, na nossa meditação. Aleluia. Vem. Deixa Deus habitar. Apresenta-te a Ele, filho. Deixa o Senhor te tocar. Deixa. Deixa o Espírito Santo te abraçar agora. Deixa. Deixa Deus se envolver com a glória dele. Deixa. Se a tempestade vir, Seguro. seguro estarei. Eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha, pois se a tempestade vir, seguro estarei. Seguro estarei. Certamente estará em segurança, filho. Certamente estará seguro. Eu vou habitar, Senhor. Eu vou habitar. Só quem vai habitar no esconderijo do Senhor, dê uma salva de palmas bem bonita para Ele. Louvado seja o teu santo nome. Amém, queridos? Por favor, sentem-se rapidinho. Vou já dispensar os irmãos para ir para casa em nome de Jesus. Quero aqui agradecer os irmãos que acompanharam a gente pela rede social. Compartilhe o link aí dessa mensagem, que certamente vai ajudar o coração de muitas outras pessoas, tá bom? Eu volto ainda hoje às 19 horas com o culto da noite. Deus abençoe, até lá em nome de Jesus.